Você se lembra de toda a euforia, as promessas grandiosas sobre o 5G? Diziam que seria uma revolução tecnológica, um salto quântico com impacto semelhante à chegada da eletricidade. Iria mudar e até salvar vidas, construindo, entre aspas, o futuro que queremos. Mas, passados quase 5 anos do lançamento, a realidade é outra. O 5G para muitos parece ser um completo fracasso. Já foi chamado até de a maior pilha de mentiras de qualquer tecnologia. Forte é isso, né? Bom, o que realmente aconteceu? Será que no fundo fomos todos enganados? Pense nas promessas que ouvimos. Cirurgias remotas, carros autônomos, cidades sem trânsito e até mesmo cidades inteligentes que funcionariam como um relógio suíço. Mas vamos ser francos, você já viu algo assim? A verdade é que para muitas dessas aplicações, ou o 5G não era realmente necessário, ou a ideia simplesmente não fazia sentido. Vamos falar de cirurgias remotas. Imagina aí um médico operando de um penhasco na Itália, como vimos em alguns anúncios. Na vida real, uma cirurgia exige um ambiente estéril, anestesia e dentro de um hospital. Uma conexão cabeada seria quase sempre mais rápida e estável do que uma conexão por celular. Os carros autônomos. Eles precisam funcionar perfeitamente mesmo sem conexão móvel. Afinal, não podemos nos dar ao luxo de matar alguns pedestres no processo por falta de sinal. A própria Waymo, líder em veículos autônomos, mantém o 5G em segundo plano, ou seja, não é essencial. E as cidades inteligentes? Os relatórios da indústria mudaram de cidades inteligentes ultraconvenientes para usos mais modestos. Particularmente acho bastante interessante, tá? Esses novos usos, como por exemplo drones habilitados para 5G para monitorar propriedades e prevenir fraudes de seguro. Não é uma grande transformação, certo? Ok, a grande promessa técnica do 5G era o uso de ondas milimétricas, que prometiam capacidade massiva e velocidades de gigabit. Mas apesar de todo o hype, o Millimetric Wave 5G não está amplamente disponível e muitos smartphones sequer o suportam. E por quê? Porque essas ondas não viajam muito longe e são facilmente bloqueadas, tornando seu uso generalizado inviável para redes móveis. Elas são só realmente úteis em locais superlotados, como estádios e aeroportos. Também para economizar dinheiro, grande parte da infraestrutura inicial do 5G foi construída com ajustes nas redes 4G existentes, o chamado 5G Non-Standalone, o que resulta, para o consumidor, em uma experiência, entre aspas, parecida com a do 4G. E o que dizer dessa experiência? Para a maioria das pessoas, o 4G já era bom o suficiente. Um dos maiores problemas nos Estados Unidos e também no Brasil ainda é a cobertura, não a velocidade, especialmente em áreas rurais ou remotas, onde muitas vezes não há sinal a apenas 2 km da rodovia. E não se engane com os mapas de cobertura das operadoras. Eles são enormemente imprecisos, mostrando o 5G em quase toda parte. E na realidade, em muitas regiões, ele cobre apenas 30 a 40% da área terrestre. Por fim, aquele ícone 5G do seu telefone indica o quê? Geralmente indica que a rede móvel está próxima, não que necessariamente você está conectado a uma infraestrutura 5G completa. Lá nos Estados Unidos, usuários da Verizon e AT&T, por exemplo, estão conectados a uma rede 5G apenas cerca de 1/10 do tempo, mesmo com a indústria construindo quase 100 mil novas torres desde 2018. Também temos as preocupações com saúde. É comum ouvir a pergunta, aliás, mas e a radiação? O 5G é perigoso para a saúde, não é? Novas antenas, mais radiação, isso não pode ser bom. Grupos online até afirmam que as emissões têm riscos comprovados à saúde, mas será que isso é verdade? Classificou a radiação de radiofrequência como possivelmente carcinogênica para humanos. Mas o que isso significa? Que há alguma evidência, mas uma ligação forte não foi estabelecida. Para contextualizar, essa mesma categoria de classificação inclui coisas como fumaças de veículos e até mesmo babosa, aloe vera, que a maioria de nós não se preocupa em evitar no dia a dia. A realidade é que não há muito no 5G que represente um risco de radiação exclusivo, em comparação às gerações anteriores. Pelo contrário, para a mesma quantidade de dados transmitidos, o 5G produz menos exposição do que o 4G.
Um estudo na Suíça, por exemplo, mostrou que num período de 7 anos, mesmo que tráfego de dados móveis aumentando mais de 18 vezes, os níveis de radiação no ambiente permaneceram praticamente os mesmos, graças à melhoria da eficiência da rede. Ok, é verdade que a ciência ainda está em constante evolução e algumas pesquisas continuam a explorar possíveis impactos em áreas específicas, como a visão ou populações de insetos. Em alguns países como Rússia, China e Suíça, tem limites de radiação mais baixos do que os Estados Unidos e grande parte da Europa. No entanto, incerteza científica não é o mesmo que perigo comprovado. Aí que entra a gente ter que diferenciar o que é debate científico de fake news. A internet está repleta de comunidades aí que promovem o medo sobre o 5G, afirmando que é comprovadamente prejudicial, o que ainda não é verdade. E, ironicamente, muitos desses que propagam o medo também vendem dispositivos que supostamente protegem contra campos eletromagnéticos. Vai um chapeuzinho de alumínio aí? Se um dispositivo bloqueasse 100% da radiação, seu telefone sequer funcionaria. Isso não revela um claro conflito de interesses? Ok, a gente vai chegar aqui no ponto principal desse vídeo. Se o 5G não entregou as promessas e o risco de saúde é largamente exagerado, quem é que ganhou com tudo isso? As operadoras, elas gastaram centenas de bilhões de dólares na implementação do 5G. Nos Estados Unidos, as 3 grandes operadoras desembolsaram mais de 100 bilhões de dólares apenas em licenças de frequência, sem contar os bilhões adicionais para atualizar os sites 4G e construir novas torres. No entanto, elas têm tido muita dificuldade para monetizar o 5G. E a receita média por usuário, o famoso ARPU, tem na verdade diminuído por décadas. É um enorme desapontamento para elas, que nunca realmente conseguiram monetizar. Então, quem ganhou? Quem ganhou dinheiro nessa história toda? A resposta está na cara, né? Os fornecedores de equipamentos. Empresas como Ericsson e Nokia são as que vendem as antenas, infraestrutura, software necessários para construir as redes móveis. Cada nova geração tecnológica, como 5G, representa um grande dia de pagamento para esses fornecedores, pois a indústria quer agitar o mercado para gerar novas receitas. Mas isso vai além do simples lucro, né? Esses fornecedores e grupos comerciais da indústria têm um poder significativo de lobby. Eles dizem aos governos que a próxima geração de tecnologia é essencial e transformadora, e se os países não agirem rapidamente, podem perder os benefícios. Isso criou uma corrida global para o 5G, impulsionado pela ideia de que o primeiro lugar traria benefícios massivos. Políticos, muitas vezes sem expertise em engenharia de telecomunicações, eu acho que é a maioria, veem essa narrativa como uma posição sem risco, ansiosos para se alinhar com a próxima fronteira de inovação tecnológica. O problema é que essa corrida em direção ao objetivo pode levar a escolhas questionáveis. O desenvolvimento de uma nova geração de tecnologia geralmente leva cerca de 10 anos, só que o 5G foi apressado em apenas 8 anos. Por que essa pressa? Uma das razões citadas foi a pressão para o lançamento espetacular nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Essa pressa é apontada como a responsável por muitos dos problemas que discutimos, incluindo a falha do 5G em se diferenciar do 4G para os consumidores. Países que lançaram o 5G primeiro não tiveram vantagens óbvias. Na verdade, alguns sugerem até que seria melhor deixar outra pessoa descobrir os problemas. Alguns especialistas chegam a dizer que o 5G foi um conjunto de escolhas terríveis em relação às frequências e ao processamento de sinal. E, assustadoramente, o que vemos agora no horizonte com o 6G? Muitos especialistas com quem se conversou concordam que está no mesmo caminho problemático trilhado pelo 5G. Alguns chegam a chamar o que vem no 6G de uma piada, pois parece repetir os grandes erros. A história, ao que parece, está se repetindo. Então, o que aprendemos com a saga do 5G? A gente aprendeu que, apesar dos níveis astronômicos de hype, o 5G, para a maioria de nós, tem sido uma decepção. Promessas de uma revolução não se concretizaram, e as operadoras que investiram centenas de bilhões estão lutando para ver o retorno. A verdade é que essa corrida global para o 5G, tão alardeada, foi, em grande parte, impulsionada pelos interesses dos fornecedores de equipamentos. Eles lucram enormemente a cada ciclo de atualização de rede e o afã por essa vitória tecnológica levou a escolhas apressadas e, em muitos aspectos, inadequadas. Não foi tanto sobre o que o 5G poderia fazer por você,
mas sim sobre o que ele poderia render para alguns. Aí fica a pergunta, né? O 5G foi um avanço inevitável ou uma estratégia bem orquestrada? As evidências sugerem que a pressa e as escolhas questionáveis feitas em seu desenvolvimento contribuíram significativamente para a experiência lamentável que temos hoje. Ok, estou exagerando com lamentável, né? Não é uma experiência transformadora. Não muda muito. Bom, e agora com o 6G já no horizonte, a pergunta é: será que vamos aprender com os erros do 5G? Ou vamos estar de novo correndo em direção a mais um ciclo de promessas exageradas e resultados aquém do esperado? Aí eu pergunto para você, a sua experiência com o 5G, você sentiu a diferença? Compartilhe nos comentários qual sua opinião sobre o 5G. É só hype ou ele está aí, é uma realidade? Sua experiência é crucial para entendermos se essa tecnologia realmente mudou algo na sua vida.